E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é o que tem e o que não tem no Dell XPS 8940. É um desktop que eu adquiri aqui para o canal para eu poder trabalhar, renderizar meus vídeos ou quem sabe aí fazer um streaming de jogos futuramente, tá? Vamos falar aqui o que vem e o que não vem com esse computador, né? E por que eu escolhi, né? Por que eu escolhi esse computador? O primeiro fator que vem com ele e eu escolhi, não que os outros não venham, os computadores montados. Esse computador da Dell é um computador já montado, pronto, eu não precisei montar. Ele já veio montado o gabinete, foi só colocar os cabos, ligar e boa, né? Então, algo que eu gostei muito foi da garantia e assistência técnica desse computador. Logo na primeira semana, ele tem um painel frontal, né? Ele tem o USB-C, não funcionava, entrei em contato com a Dell viu que estava com problema, 2 dias depois mandou um técnico aqui em casa e trocaram a placa-mãe do computador. Ou seja, eu não precisei fazer nada, ou seja, veio um técnico aqui e trocou. Em relação ao computador montado, por exemplo, se desse esse problema, eu teria que mandar para a loja que eu comprei, para a loja verificar qual que é o problema e eu ficaria sem o computador. Então essa foi uma vantagem muito grande, né, em relação à modalidade de montar um computador, né? Então eu gostei muito da assistência técnica e da garantia desse computador que a Dell me forneceu, tá, gente? Então sensacional. O que eu não gostei foi da fan ou cooler, né, que vem no processador, que é uma fan bem fraquinha, e também uma que vai no chassi do gabinete, que não é uma fan de 120, eu acho que é uma fan de 90 milímetros, né? E o cooler que vai no processador é um cooler box que é próprio da Intel mesmo, certo? Aí no caso eu vou ter que colocar um radiador com um cooler maior para poder ter um arrefecimento melhor do processador. Isso eu não gostei, tá? Então um ponto negativo quanto a isso. Ponto positivo são 2 itens principais aí porque que eu comprei o computador. Primeiro, vem com uma RTX 3060, que tá mais ou menos ali uma placa da série 3000, uma intermediária, certo? Vem com 12 GB de memória e vem com processador um Core i7 de 10ª geração, um 10.700. Não é o K, que é livre para overclock, tá? No caso aqui é o 10.700 apenas. Outra coisa que eu não gostei é que ele vem apenas com um slot M2. Isso mesmo, aquele slot para você poder colocar o SSD. Ele comporta o slot M2, né, aquele 2280 e o 2240. No caso aqui ele veio com um HD, um M2, um 2240, que é aquele bem pequenininho assim, ó, gente. Eu vou tentar deixar uma foto aí do SSD de 500 GB, tá? O fator aí, um fator importante, um ponto positivo, era basicamente essa configuração que eu procurava. Mas tem algumas coisinhas ou outras aí que não me agradaram, mas no geral era o que eu estava procurando em uma máquina, era esse Dell aí que já montado, tá, gente? Então eu pesquisei em outros lugares para montar o computador e saía basicamente quase que o mesmo preço do Dell, tá? Outra coisa que me incomodou e eu não gostei muito é a fonte proprietária. Ao invés de ser aquela fonte quadradinha, né, que todo mundo já conhece, é uma fonte comprida da Dell. Eu não gostei, é uma fonte proprietária deles, que se der qualquer problema aí tem que chamar a Dell, tem que mandar para assistência da Dell, né? Então negócio um pouco mais restrito. Sendo que se fosse a fonte padrão de mercado, que é aquela fonte quadrada, caso dê algum problema, é só pegar e trocar por uma outra fonte, mas no caso aqui não, no caso é algo proprietário. Aí as pessoas me falaram assim, por que eu não peguei um G15 da Dell, que também tem uma RTX 3060, vem com um Core i7 de 10ª geração, tal, não sei se, eu acho que é de 10ª, vem com um Core i7 de 10ª ou 11ª geração, não lembro. Eu já saí de um notebook Acer, um Helios 300, um Predator Helios 300, né, que tem uma 1060, e eu queria um desktop também, vocês vão saber que é um dos itens, que é a expansão, tá, gente? Então por isso que eu não peguei um Dell G15, que para mim, eu tava de olho nesse Dell G15, também tem os com Ryzen, mas iria pegar com Intel. Eu prefiro Intel e Nvidia, tá, gente? Então,
Um dos fatores foi a expansão, tá, gente? Por isso que eu não peguei um notebook. E outra, o notebook da Dell, o G15, o pessoal fala muito bem, vem a 3060, mas a 3060 ela tem 6 GB de RAM e aqui nós temos 12 GB de RAM, ou seja, o dobro, e também o processamento é um pouco melhor em relação ao notebook. Vamos lá, o que eu não gostei? A Dell, pelo menos, né, poderia ter dado a opção de escolher o Windows 10 ou o 11. Não, já vai o 11. Eu não gostei muito do Windows 11, mas veio o Windows 11. Tô me acostumando, tô me habituando com ele aqui, mas eu prefiro ainda o Windows 10. Outro fator pelo qual eu escolhi um desktop são as conectividades do computador. Ele conta com 9 USBs, uma USB-C, vem com leitor de DVD. Pô, mas quem que usa leitor de DVD? Eu uso ainda leitor de DVD, tá, gente? Pode não parecer, mas em pleno 2022 eu ainda uso leitor de DVD e eu acho até bacana. Eu gostei até de ter vindo leitor de DVD. Poderia ter tirado? Sim. Economizaria um pouquinho mais de dinheiro? Sim. Mas já que veio, beleza, não tenho o que reclamar a respeito do leitor de DVD. E ainda leitor de cartão SD que eu já utilizava no meu notebook, e isso eu achei sensacional. E um fator negativo que eu não gostei, pena que não dava nem para pedir para expandir, é a memória RAM, né? Expandir, quando eu digo para comprar direto da Dell já, né? Ao invés de vir com 16, vir com 32 ou até 64. Não, é 16 e acabou. E você aí depois tem que correr atrás de uma memória compatível que funcione aí com o Dell, né? Mas enfim, veio com 16, poderia ter a opção a gente poder comprar com 32, né? Mas não tinha essa opção não, uma pena. E ainda complementando a parte de conectividades, também tem a parte de microfones, fones de ouvido, o RJ45 que é para rede, né? E tem também os DisplayPort, HDMI, né? Então ele é muito completo quanto às suas conexões, Bluetooth também, Wi-Fi. Então é um computador completo na sua conectividade, tá, gente? É um gabinete que não é tão grande, não é tão parrudo. Eu vejo aí gabinetes enormes. Tá certo que gabinete grande tem uma refrigeração melhor, mas esse gabinete, pela dimensão dele, que eu achei pequena, né? Não é tão grande assim, tem um bom arrefecimento. Só preciso trocar a ventoinha ou cooler, fan, né? Colocar uma fan maior ali no chassi, ao invés de tirar o de 90, se não me engano, colocar um de 120 e que seja um pouco mais forte para não aquecer tanto assim o computador na parte de dentro, tá? Outra coisa também que eu gostei desse computador é que, como já falei para vocês das expansões, ele vem com 4 vias para memória RAM. E se você usar pares, né? Se você usar em par, por exemplo, eu tenho 2 pentes de 8 GB, ele usa o Dual Channel, que deixa aí, que acelera aí as coisas no computador, a memória RAM fica melhor a velocidade, né? Então se eu for expandir a memória desse aparelho, eu vou ter que comprar mais outros 2 pentes, por exemplo, de 8 GB para dar os 32, para ele continuar usando o Dual Channel. E outra coisa também, né, gente? Eu não ligo muito para RGB, tá? Tem gente que fala, nossa, RGB, se eu ligar o RGB vai aumentar os FPS. Tudo isso é uma brincadeira, é um meme, né? Mas eu não ligo para RGB não, tá, gente? Tem gente que compra aquele gabinete com vidro para ter os RGBs. É bacana, é bonito, sim, mas eu não ligo muito para isso. Para mim, o computador tem que estar em ordem, funcionando, tem que estar ali na hora que eu precisar para renderizar um vídeo, se quiser jogar aí algum joguinho aí e tal, que ele me atenda muito bem. Isso para mim é o mais importante, tá, gente? E lembrando aqui, e recapitulando o começo do vídeo, eu fiz a cotação em 4 lojas, na Dell e outras 3 lojas. Essas outras 3 lojas era para montar o computador, tá? Eu iria comprar todas as peças e iria montar o computador, sendo que eu não iria comprar tudo em uma loja só. Eu iria comprar parte em uma loja, outra parte numa outra, nessas 3 lojas que eu iria comprar as peças, né? Imagina a confusão, e agora? Deu problema nisso? Qual loja? É essa? É aquela? E vou falar para vocês, o preço das outras 3 lojas estava acima do desktop da Dell e o Dell tinha uma vantagem, ele já vinha com o Windows 11 original. Sendo que se você for comprar, tem cópias aí, tem chaves aí de Windows que o pessoal vende a 50, 60 reais. Eu sei lá, eu meio que desconfio disso. O pessoal fala que funciona, beleza? Mas até onde eu sei, acho que custa 400, 500 reais uma chave da Microsoft aí para linguagem única, certo? Então
era um custo a mais ainda, né? Sendo que o computador da Dell ele já vem com Windows, ele já vem no seu custo, obviamente, mas mesmo assim com tudo isso que a Dell me proporcionou, ainda saía melhor do que eu ter que montar o computador. E outra coisa, né? Quando eu coloquei para montar o computador, eu fiz a cotação, né? Essa cotação para 16 e 32 GB. E mesmo com 16 GB ainda a cotação ficava, o valor ainda ficava mais alto em relação ao computador da Dell. Se eu colocasse 32 GB, ficaria mais R$500 a mais ainda na máquina, né? Mais R$500 a mais na máquina, mais R$400 de Windows, já são 900, já quase R$1.000 a mais em relação à máquina da Dell. Então por isso que eu escolhi o computador desktop, o XPS 8940 da Dell, né? Mais ainda, depois que vieram aqui em casa trocar a placa-mãe, que era um problema interno, né, do computador, eu falei até na assistência técnica, quando eu liguei, né, falei assim, mas quanto isso vai me custar? Porque eu não comprei, eu não paguei por nenhum serviço adicional. A pessoa falou, não, é um problema na placa, então vamos levar um técnico aí para consertar o seu computador, trocar a placa-mãe. Ou seja, era um vício oculto, então foi feito o reparo e o computador não saiu de casa. E eu achei isso excelente, parabéns, nota 10 para a Dell, né? Eu já tinha visto como que era um pós-vendas antes, né, uma manutenção de um computador antes da Dell, e eu achei sensacional. E agora eu pude comprovar que eles mantêm o mesmo padrão de qualidade. Parabéns! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!